demorou um pouquinho para começar. Bom dia a todos, né? Então, como a gente havia conversado, a gente vai trabalhar com um processo aqui, né, de indenização por danos morais, né, em razão aí da demora do Banco do Brasil em entregar cartão de crédito para a correntista, né? Ela ficou 4 meses sem cartão de débito e crédito, que é um serviço essencial hoje em dia, durante um período pandêmico, né? E com isso ela foi obrigada a ir diversas vezes no banco, né, para levantar dinheiro por biometria, né? É uma pessoa idosa, né, e isso entendeu-se como, né, de fato, aí um problema que suplanta o mero aborrecimento do cotidiano e gerou, então, indenização por dano moral. Pessoal, consegui compartilhar a tela aqui com vocês, né? Essa tela é do tribunal. Então, vamos lá. Vamos pegar o processo aqui. Consulta de primeiro grau ainda não, né? O processo está no colégio recursal, né? Então, vamos abrir aqui do colégio recursal. Parece que o sistema não está muito legalzinho aqui, né? Está montando uma página de uma forma meio estranha, mas acho que vai dar para pesquisar. Então, processo da senhora Elizabeth, né, do Colégio Recursal de Jales. Então, é esse processo aqui, né, o 136/93/2022. Vamos visualizar os autos na íntegra, né, e a gente tem, então, aqui o processo. Pessoal, eu vou pegar a petição inicial, vou pegar a decisão inicial, vou pegar a carta de citação e a contestação, né? Vou pegar a réplica, vou pegar a sentença. Oi? O Zé Eduardo está pedindo para você aceitá-lo. Apareceu agora aqui. Tá. Aí, vou pegar a sentença, o recurso, né? As contrarrazões de recurso e o acórdão, que é o que interessa para a gente, né? Vamos baixar aqui e aí eu encaminho para vocês, né, no grupo aí, para a gente poder trabalhar com esse caso aqui, né? Pessoal, então vou mandar no grupo aí do diurno e do noturno, né? E a gente... Pessoal, mandei aí nos grupos. E como a nossa ideia é fazer o recurso, né, o mais importante aí que a gente analise é a sentença, né? Então, por favor, se pegarem aí nos grupos, deem uma olhadinha aí na sentença que está na página 128 até a página 134, né? É isso que a gente precisa aí. Então, a sentença que está na página 128, né, até a 134. Então, como eu disse, é uma ação movida pela Elizabeth, que é minha mãe, né, contra o Banco do Brasil, em razão, né, do atraso aí do envio de cartão de crédito. Bom, depois, se vocês puderem dar uma olhadinha com calma, a sentença é bastante extensa, né? O doutor Fernando aí, ele fala muito bem, ele escreve muito bem, ele fundamenta muito bem. Então, sempre as decisões do doutor Fernando são muito boas, né? A gente aprende muito lendo aí as decisões dele. Então, vale a pena dar uma olhadinha aí. Mas, né, como o nosso objetivo é fazer o recurso, o que interessa para a gente é o dispositivo da sentença, né? A parte final da sentença, em que ele traz, né, a decisão final. E o dispositivo da sentença sempre começa aí com advérbio de conclusão, né? No caso aqui, posto isso. Mas ele pode colocar de start, exposites, né? Diante de todo o exposto, né? E apareceu essa terminologia aí, a gente já sabe que é o dispositivo da sentença. E ele colocou aqui: julgo procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida à indenização por danos morais no valor de R$10.000,
com atualização monetária pela tabela do TJ a partir dessa sentença e com juros de mora a partir de 1% ao mês, né? Juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. E a gente, então, né, em nome do Banco do Brasil, que é quem perdeu, a gente vai fazer, então, o recurso de apelação, que no juizado não tem nome, né? No juizado ele não tem nome. Então, ele chama recurso inominado, né? Por conta aí, né, da ausência de nome. Recurso inominado não é o nome dele, né? O recurso inominado, que é a apelação do juizado, é chamado inominado porque ele não tem nome, né? Não porque inominado é o nome dele. Bom, pessoal, acho que deve ter dado tempo aí para vocês, né, abrirem aí, né, a sentença, né, nessas páginas que a gente comentou, e aí, então, a gente pode, então, fazer o recurso, né, de apelação do juizado. Vamos lá, pessoal? Vamos começar aí uma página em branco? Olha lá, a apelação, né, e o recurso inominado, que é a apelação do juizado, ela é endereçada para o próprio juiz que prolatou a decisão. Então, vai ficar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da única vara do juizado especial civil criminal e da Fazenda Pública de Jales, São Paulo, né? Então, esse vai ser aí o endereçamento, né? Ele é endereçado para o próprio juiz, né? E juízo que prolatou a decisão. Depois a gente pula 10 linhas, depois a gente pula aí 10 linhas, né? E a gente vai começar, então, a qualificação aí. Olha só, a Elizabeth, que é a autora, ganhou, né? E o banco, que é o réu, perdeu. Então, a gente vai fazer o recurso em nome de quem perdeu, que é o banco, né? Então, olha só, Banco do Brasil S.A., já qualificado por seu advogado infra-assinado nos autos do processo número, não vou pegar aqui o número, né? Eu mandei aí para vocês podem completar. Aí fica assim, de ação de indenização por danos morais que ele move Elizabeth. Aí vou deixar só o primeiro nome, que ele move Elizabeth, tramitando pelo cartório de ofício judicial respectivo, vírgula, não se conformando com a sentença de folhas 128 e seguintes, vem respeitosamente e dentro do prazo legal perante Vossa Excelência para interpor recurso de apelação com fulcro nos artigos. Pessoal, a apelação do juizado está, se eu não me engano, no artigo 44 da Lei 9.099 de 95 e, subsidiariamente, artigos 1009 e seguintes do CPC de 2015. Pugnando pela reforma da sentença apelada nos termos que seguem. Aí vamos fazer requerimento.
requer-se o vertente recurso seja recebido e processado, tendo em vista o cumprimento dos pressupostos recursais, vírgula, sua tempestividade e pagamento de preparo. Pessoal, aqui tem um pontinho importante, né? Olha só, o recurso de apelação, né, o recurso inominado lá no juizado, ele tem prazo, né, de 10 dias. Então, tomem cuidado com isso, né? No tocante aqui à tempestividade, o recurso no juizado tem prazo de 10 dias. Na vara comum, o prazo é 15, né? No juizado, o prazo é de 10. Também de dias úteis, né? 10 dias úteis. No juizado também úteis aí. Pessoal, e o recurso no juizado, olha só, ele também tem pagamento de preparo, né? A gente ouve falar aí que o juizado ele não tem preparo. Não é bem verdade, né? Desculpa, o juizado não tem custas. Não é bem verdade. O juizado ele não tem custas durante a tramitação do processo em primeiro grau. Então, durante o primeiro grau, realmente você não vai pagar custas. Porém, proferida a sentença, e se você quiser recorrer dessa sentença, o recurso contra a sentença do juizado, ele tem sim custas, ele tem sim preparo, né? E olha que interessante, o preparo aqui do recurso no juizado não é apenas o valor das custas para recorrer. Se você está recorrendo no juizado, além de pagar as custas do recurso em si, você tem que pagar todas as custas do processo que foram surgidas ao longo do processo, né? Então, na prática, recorrer no juizado é mais caro, tem mais custas do que recorrer na vara comum. Por quê? Na vara comum, você só paga o preparo do próprio recurso, é só a custa do recurso, enquanto que no juizado, você paga o preparo do recurso, mais todas as custas que foram abertas durante o processo, né, de primeiro grau, durante toda a tramitação de primeiro grau. Então, por exemplo, vai pagar as custas do preparo do recurso, somadas às custas do preparo da petição inicial, da entrada da petição inicial, somada com as custas de citação do réu durante o primeiro grau, né? E se eventualmente teve outro ato que gerou custas, né, durante a tramitação processual, aí tem que ser pago também aqui na fase recursal do juizado. Então, é uma peculiaridade bem importante aí. E veja que não são quaisquer advogados, né? São advogados de grandes empresas. Os caras, entre aspas, aí, enfiam os pés pelas mãos, porque eles recolhem o preparo do recurso, mas eles esquecem de recolher as taxas surgidas ao longo do processo. Ou eles até lembram de recolher as taxas surgidas ao longo do processo, como, por exemplo, o preparo da inicial. Só que o cara esquece de recolher a taxa de citação por AR, que é R$29 hoje, né? R$29, né? Para um banco, como o Banco do Brasil e vários outros bancos aí, é nada, né? Sabe o que acontece? Faltou preparo. E se faltou preparo, nem que seja R$29 lá atrás, o recurso não cumpriu os requisitos de admissibilidade, né? Porque o preparo não está completo. E aí, então, o recurso vai ser julgado deserto, né? O recurso não vai ser recebido, não vai ser processado, o recurso vai ser julgado deserto, né? Vai perder aí o recurso, né? Como se nem tivesse recorrido. Então, veja que é uma situação, né, bastante drástica. E aí, quando a gente fala sobre isso, vocês que já tiveram aula de recursos, né, vão falar, professor, mas o juiz não vai intimar para dar prazo para complementar o recurso? A resposta é não. Né? Essa sistemática do juiz determinando a complementação do recurso ou do órgão recursal determinando a complementação do preparo é só
no processo civil, né? Na vara comum. O juizado não tem essa possibilidade aqui, né? No juizado, o juiz não intima para complementar. É porque o pressuposto do juizado é que seja um recurso mais simples, um processo mais simples. Então, o juiz não não manda complementar, não, né? O que a lei do juizado fala é que a própria parte ela pode perceber que recolheu a menor, e se ela perceber por si, por ela, que ela recolheu a menor, ela pode, parte, complementar em 48 horas. Mas ela não é intimada para complementar. Ela tem que ela sozinha perceber, e aí dentro de 48 horas, né, do pagamento insuficiente, ela pode se tocar e ela pode complementar. Mas depende dela, né? Depende dela. Ela não é intimada para isso, né? Pessoal, então uma peculiaridade importante aqui dos recursos em sede do juizado, né? E aí, só para a gente finalizar, e aí eu abro para vocês, se tiverem alguma dúvida, né? Requerer, então, seja recebido e processado, tendo em vista cumpridos os requisitos e pressupostos processuais, recursais, e, vírgula, intimando-se a parte contrária para apresentação de contra-razões em querendo, e após remetendo os autos ao egrégio colégio recursal, né? O órgão de segundo grau, né, na sistemática do juizado, é o colégio recursal. Termos em que pede e espera deferimento, né? Aí, local, vírgula, data, né? Para a gente não inventar dados, né? Como que se deve fazer aí na prova da OAB, né? E advogado OAB número, né? Essa aqui é a finalização de toda e qualquer petiçãozinha aí. Pessoal, beleza? Essa petição aqui, que é a famosa petição de interposição. Alguém tem alguma dúvida? Você já tinha ouvido falar dessas peculiaridades aqui do juizado? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fiquem à vontade aí. Eu não sabia, professor, que não podia fazer a complementação. Achei que fosse como no outro... Na vara comum. Na vara comum, isso. É um problema, né? Nem sabia que tinha que pagar citação. Não sabia. Essa sistemática do preparo do juizado é bem diferente, né? Então, assim, a gente, né, advogado pequeno, a gente atua bastante, né, em juizado, então a gente acaba vendo isso, né, com de forma mais rotineira. Mas pega aí escritórios muito grandes, que o cara não costuma atuar muito no juizado. Quando o cara vai para o juizado, ele acaba se perdendo, e o que a gente vê aí, né, esses grandes escritórios de advocacia, que representam grandes empresas, os caras se perdem na hora do preparo. Sempre faz uma arte aí, recolhe a menor, aí fica achando que vai ter intimação, e não tem, né? E aí, quando o cara descobre, já julgou deserto o recurso e não tem o que fazer, né? A gente até vê o desespero que muitos desses escritórios, né, os caras são grandes, né? Os caras agravam, né? Então, o juiz de primeiro grau julga deserto o recurso por preparo insuficiente, os caras agravam para o colégio recursal e toma fumo, né? Porque isso faz parte da sistemática, né? Então, nem adiantava gravar, né? A gente como pequenininho aí, né, nem agravaria, porque uma que a gente não tem tempo para fazer, e assim, sabe que vai perder, né? É dar murro em ponta de faca, né? Mas eles acabam fazendo. Há também um motivo econômico, né? Porque esses grandes escritórios ganham por ato praticado, né? Então, quanto mais atos eles praticarem, mais o cliente paga para eles, né? Então, tem tudo isso. Mas é perda de tempo, né? Mas você percebe que realmente eles ficam, né, meio perdidos aí em processo no juizado. Bom, pessoal, então vamos dar sequência aí, porque nós fizemos, na verdade, só a petição de interposição. E a gente precisa fazer
né, a petição de razão. Então, vamos lá para a nossa petição de razão. Então, vamos colocar processo número, tracinho, da vara única, né, da vara única do Juizado Especial Civil, Criminal e da Fazenda Pública na comarca de Jales, São Paulo. Vamos colocar recorrente Banco do Brasil, recorrido, né, Elizabeth. Bom, então essas são as partes, né, essas são as partes. E aí, então, a gente tem que fazer agora o endereçamento. O endereçamento é para o órgão recursal. E no caso dos juizados, é o colégio recursal. E no caso de Jales, é da 50ª circunscrição, né, 55ª circunscrição judiciária do Estado de São Paulo. Né? O colégio recursal aqui de Jales é da 55ª circunscrição judiciária do Estado de São Paulo. Pessoal, Santa Fé pertence, né, ao colégio recursal de Jales. Né? Então, é a comarca de Jales, é a comarca de Palmeira, é a comarca de Auriflama, é a comarca de Urânia e a comarca de Santa Fé, né, que pertencem aqui ao colégio recursal da 50ª circunscrição judiciária. Né? A crise é de Ilha não sei a quem pertence, deve ser Andradina, não sei, estou chutando aí. Eu acredito que sim, professor. Eu acredito que sim, mas estou chutando aí. Santa Fé pertence aqui ao colégio recursal de Jales. Bom, aí a gente coloca aquela partezinha final, né? Então, olha só. Colenda, Câmara ou turma? E aí, olha só, a Justiça Estadual, né, ela é dividida em Câmara, né? Só que o juizado, apesar dele ser da Justiça Estadual, ele não é Câmara, ele é turma, né? Então, um detalhezinho aí de terminologia, mas que é importante, né, para mostrar que você é da área, você sabe que você está quando você está atuando no juizado, né? Você tem conhecimento aí. Então, no juizado, apesar de ser da Justiça Estadual, não é Câmara, é turma. Segundo detalhe importante, no processo comum, o Ministério Público ele sempre atua em segundo grau como fiscal da lei. Então, se fosse um processo de vara comum, a gente colocaria aqui douta Procuradoria de Justiça, né? Só que no juizado, por questões de simplicidade, o Ministério Público não atua, né? O Ministério Público não atua. E aí vocês poderiam até me perguntar, professor, mas em caso de menor ou incapaz, o Ministério Público não atua? No juizado, não. Sabe por quê? Porque se é menor ou incapaz, esse processo nem pode tramitar no juizado, né? O artigo 8º aí da Lei 9.099 de 95, ele diz que só poderão ser partes no juizado pessoas maiores e capazes, né? Então, né, nem pode menor, nem pode incapaz, né, no juizado, então não tem realmente por que o Ministério Público atuar, né? Então, a gente não coloca aqui o órgão do Ministério Público porque ele não atua. Então, a gente já vai direto para os ínclitos julgadores, né? Ínclitos julgadores. Pessoal, esse é o endereçamento, então, né, de uma apelação, né, de um recurso inominado para órgão recursal em juizado, né? Fica assim aí. Tranquilo também. Bom, pessoal, e aí, então, a gente tem que começar a nossa apelação. Vamos começar com um tópico preliminarmente, né? Vamos começar com um tópico preliminarmente. O que a gente vai falar aqui no tópico preliminarmente?
Na verdade, só para lembrar, né, os pressupostos processuais, né? Então, vamos lá. Vamos colocar assim. O vertente, recurso, cumpriu todos os pressupostos todos os pressupostos recursais e, portanto, deve ser conhecido por vossas. Agora é no plural, né? Porque a gente está se direcionando para a turma e a turma é composta por 5 magistrados. E a gente está direcionando para os julgadores, porque dentre esses 5, 3 vão julgá-los, né? Vão julgar o recurso. Então, no plural. Então, por vossas excelências, já que o recurso é primeiro pressuposto processual ou recursal, tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo, né, dentro do prazo de 10 dias úteis, contados a partir da publicação da sentença recorrida. Não vou colocar a data aqui, né? Não vou colocar a data aqui, mas para a gente ter essa ideia aqui. Bem como pago o preparo recursal, incluindo todas as custas havidas em primeiro grau de jurisdição, conforme as guias em anexo. Só para marcar essa ideia, né? Como a Cris falou que não tinha sido dito isso para vocês ainda, então vamos deixar escrito, né? Que aí fica mais fácil para lembrar. Então, só isso no preliminarmente, né? E aí, então, a gente vai para o segundo tópico, que é o tópico, né, da ação, né, e da sentença recorrida. Vou fazer um resuminho aqui, né, só para a gente se situar. Então, vamos colocar assim: trata-se de ação de indenização por danos morais movida por correntista deste banco. Lembrando que a gente está fazendo recurso em nome do banco, né? Então, ó, a correntista moveu a ação contra este banco. Nós somos o banco. Correntista deste banco, alegando supostamente que não teria recebido cartão de débito e crédito antes do vencimento de via anterior. E, por isso, pedindo indenização por dano moral. Bom, aí vamos colocar assim: o banco foi citado e contestou a demanda, provando que houve sim remessa de via de cartão de crédito ao endereço residencial da correntista, inclusive sendo o mesmo endereço usado por ela para se qualificar nos presentes autos. Então, ó, mandei para aquele endereço, é o mesmo endereço, então não pode falar que não é dela, né? Que não foi ela que recebeu, né? Aí vamos colocar assim: tanto a correntista recebeu que, após, compareceu em agência bancária e solicitou segunda via
o que mormente se faz em caso de perda ou furto de cartão. Vamos colocar assim, só para finalizar. O pleito de dano moral é improcedente, pois... não, vamos falar da sentença aí. Então, vamos colocar assim. Sobreveio a R sentença recorrida e julgou a lide procedente e condenou este banco requerido e ora recorrente a pagar indenização por danos morais em R$10.000 à correntista. No entanto, não se conformando com esta R sentença, é o presente recurso para fins de requerer a sua integral reforma para julgar improcedente o pedido indenizatório, vez que dos fatos não decorre dano moral indenizável, senão, quanto muito, um mero aborrecimento do cotidiano. É a síntese do necessário. Pessoal, então, conseguimos aí, né, fazer um relatóriozinho, né, com os elementos mais importantes para a gente também conseguir entender aqui, né, para a gente conseguir entender, né, o que é esse processo. E aí a gente pode ir para o terceiro tópico, que é do mérito recursal. Né? E aqui no mérito recursal, então, a gente vai trazer, de fato, os argumentos do banco, né, para derrubar aí essa condenação e indenização por dano moral. E o banco, ele trabalha com dois argumentos. Ele trabalha com do envio prévio do cartão à correntista. Então, ele fala que enviou o cartão, sim, previamente à correntista. E se vocês derem uma olhadinha, né, aí na contestação do banco, vocês vão ver que eles tiram prints de tela de computador, né, dos sistemas do banco e que consta lá envio de cartão, tem até o número de envio do cartão, né, pelos correios, aquele código de rastreamento aí. Mas nunca chegou, né, nunca foi entregue, né. Pode ser que o banco até tenha enviado? Pode, né? Mas nunca chegou. E aí vocês poderiam falar, professor, mas aí o banco não pode jogar a culpa nos Correios, por exemplo, falando, olha, não foi culpa minha, banco, né? Foi culpa dos Correios que não enviaram ou que extraviou. Poder jogar a culpa pode. Vai colar? Não, né, gente? Porque o banco, ele é o explorador da atividade econômica, ele é o fornecedor real, né? E se o banco, como fornecedor, se utiliza serviços de terceiro, ainda que seja o correio, esse terceiro, essa empresa, ela não foi escolhida pelo consumidor, ela não tem vínculo com o consumidor, ela tem vínculo com o banco, com o fornecedor. Então, o Código de Defesa do Consumidor falam que essas interpostas empresas escolhidas pelo fornecedor são, na verdade, prepostas do fornecedor, né? E como prepostas do fornecedor, longa-manos aí, né, do fornecedor, o que essas empresas praticarem de errado e causarem, né, de dano, quem responde é o fornecedor, porque foi o fornecedor que escolheu, né? Então, pode ser que o banco até tenha apostado no correio, o correio pode ter extraviado. Então, ainda que quem tenha extraviado seja o correio, quem vai responder, na verdade, é o banco, porque foi o banco que escolheu o correio, né? E não o consumidor, né? O consumidor não pode ser prejudicado se ele nem teve poder de escolha aí, né? Então, esse argumento não vai colar.
né? Então, veja, é interessante, né, ver a contestação do banco, os recursos do banco, se vocês puderem olhar com o tempo aí, que ele se limita a dizer que ele enviou, né? Olha, eu enviei, junta a tela de computador com o código de rastreamento, mas ele em momento algum fala, olha, foi extraviado pelo correio. Porque se ele falar, ele está confessando que a responsabilidade dele como, né, fornecedor geral aí, né? Então ele não dá motivo por não ter chegado, né? Porque o motivo é extraviou pelo correio, mas aí a culpa é do banco ainda, né? E o banco, e aí a gente, né, como advogado aí da correntista, a gente rebate falando, olha, tanto não chegou que o banco não juntou nenhum tipo de comprovante de recebimento, né? Então, olha, não tem um AR assinado, não tem um recibo assinado, nem pela própria correntista e nem por ninguém da casa, né? Então, alguma coisa realmente está errado, né? Ou seja, não chegou mesmo, o correio extraviou, mas aí o erro do correio é imputável ao banco. Né? Bom, então, do prévio envio é o primeiro argumento. E o segundo argumento é que da inexistência, né, de dano moral e do mero aborrecimento do cotidiano. Então, a gente vai, né, na qualidade de advogado do banco, falar, olha, não houve dano moral. No máximo, houve um mero aborrecimento do cotidiano. E o que é mero aborrecimento do cotidiano? Gente, todo mundo que está no mercado, que está sujeito às práticas comerciais, pode ter algum erro nessa prática comercial e sofrer algum aborrecimento. Mas isso não quer dizer que, de fato, se tenha aí, né, um dano moral. Né? Não quer dizer que, de fato, se tem um dano moral. Você pode ter, né, o seu contratempo, o seu aborrecimento, mas isso não gera dano moral. Olha só, no caso específico aqui, se houvesse um mero atraso da entrega de cartão de crédito, olha, era para chegar em setembro, chegou em outubro. Beleza, isso é um mero aborrecimento, né? Não gera problema nenhum. Né? Agora, não é bem o caso aqui, né? Porque ele não chegou, a cliente teve que ir no banco, né, solicitar cartão de crédito, e mesmo depois da solicitação expressa da cliente junto ao banco, ainda demorou mais de 2 meses aí para que ela, de fato, recebesse o cartão de crédito. E se vocês olharem a petição inicial, né, ficou demonstrado que ela teve que fazer saques por biometria várias vezes ao longo desses 2 meses aí, em sequência, porque o valor que podia ser sacado era muito pequeno. Né? Então, na prática, essa demora de 4 meses do cartão obrigou que uma cliente idosa, em tempos de pandemia, né, fosse obrigada a ir várias vezes, seguidamente, presencialmente na agência bancária, incrementando o seu risco, né, de contrair aí a Covid. Né? Então, veja que os fatos em si, eles sobrelevam a ideia de um mero atraso de um cartão de crédito. Se fosse realmente um mero atraso de cartão de crédito, seria um mero aborrecimento, faz parte, né? Digamos assim, faz parte. Mas quando a gente joga nessa situação peculiar, a gente tem algo que transborda, que vai além do mero aborrecimento do cotidiano. Isso é dano moral, né, e passível de indenização. Né, apesar do colégio recursal ter diminuído, reconheceu que sobreleva aí, então, o mero aborrecimento do cotidiano. Mas o banco bate, né, como mero aborrecimento do cotidiano. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário a respeito desses pontos aqui, para a gente já ir sistematizando isso melhor? Não? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá. Então vamos passar para o próximo tópico e depois a gente volta aqui nesses argumentos de mérito, né? Mas, para bom entendedor, vocês já devem ter percebido aí que eu vou deixar grande parte dessa fundamentação aqui para vocês. Né? A gente não tem tempo, de fato, para aprofundar a nossa fundamentação aí. Então, vou deixar essa fundamentação aqui para vocês, né? Então, a gente já passa para o tópico 4, que é dos pedidos finais, né? A gente passa aqui para o tópico 4, dos pedidos finais.
Então, vamos lá. Pessoal, o que a gente vai pedir aqui, né, nos pedidos finais? A gente tem que pedir que o recurso seja conhecido pelos julgadores, né, do colégio recursal. Depois de conhecido, a gente tem que pedir que ele seja provido, né, provido pelo colégio recursal. E o provimento de um recurso, ele tem que fazer alguma coisa, né, com a decisão recorrida, com a sentença, né? E são duas coisas possíveis. A primeira coisa é a anulação de uma sentença. E a segunda coisa é a reforma de uma sentença. Gente, esses pedidos, eles são autônomos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode ter um recurso pedindo só a anulação, você pode ter um recurso pedindo só a reforma, e você pode ter um recurso pedindo tanto a anulação quanto a reforma, né? Então, só a anulação, só a reforma e só ou os dois, né? A anulação e a reforma. A anulação, a gente pede se houver um vício da sentença, né? Por exemplo, uma sentença sem fundamentação, né? Uma sentença sem fundamentação. Uma sentença sem fundamentação, né, pelo artigo 93, inciso 9 da Constituição, ela é nula de pleno direito, porque toda decisão judicial ela deve ser fundamentada. Então, se a gente tem uma sentença sem fundamentação, a gente tem que pedir a anulação dessa sentença aí, né? Ou então, né, vocês estudaram sentença, depois vocês estudaram recurso na parte teórica, se nós estivermos diante de uma sentença ultra petita ou extra petita, né? Sentença ultra petita ou extra petita, ela também enseja pedidos recursais de anulação. Sentença ultra petita é aquela que deu mais do que foi pedido, né? E se o juiz ele deu mais do que foi pedido, na verdade, ele está violando um princípio base de processo, que é o princípio da correlação, né? Ou o princípio da adstrição, né? Correlação ou adstrição entre a sentença e a petição inicial, né? Então, correlação, ligação, né? Ou adstrição, limitação da sentença à petição inicial. Gente, todo mundo já deve ter ouvido falar, né, ou já visto aí, né, adesivos de advogados, né, dizendo que o advogado é o primeiro juiz da causa. Por que o advogado gosta de usar esse adesivo aí, dizendo que ele é o primeiro juiz da causa? Porque ele faz a petição inicial, é ele que escolhe os pedidos da petição inicial, e o que constou da petição inicial vincula o juiz. O juiz, ele só pode dar o que foi pedido. Ele não pode dar além do que foi pedido, né? Por isso, o advogado é o primeiro juiz da causa, porque é ele que estabelece os limites daquela causa, né? Porque o juiz só pode dar, de fato, o que foi pedido. Né? Então, né, se o juiz não se adstrita, né, não se limita pela petição inicial, se ele vai além, essa sentença é nula de pleno direito. É o caso da sentença ultra petita né? Por exemplo, né, a questão de dano moral nem tanto, né, porque o dano moral ele é um arbitramento judicial, então o juiz em tese pode ir além, né? Mas assim, se uma pessoa pede 1.000 e o juiz vem e condena em 5.000, ele foi além do que foi pedido, né? Ele foi além do que foi pedido. Então há nulidade aí. E aí, né, vocês podem dar uma olhadinha na minha petição inicial, né, desse processo que eu mandei para vocês. Eu tento contornar esse problema. O que eu faço? Eu coloco lá, requeiro a condenação por dano moral no mínimo de, sei lá, 10 mil reais. No mínimo de 10 mil reais. Por quê? Porque se o juiz condena em 10, é o mínimo que eu pedi. Se o juiz condena em 11, 11 é mais que 10, mas 10 era o mínimo. Então, se 10 era o mínimo, pode condenar no valor maior, né? Então, eu uso essa terminologia aí quando eu faço pedido na petição inicial, para evitar que, se eu ganhar mais, se o juiz entender que tem que ganhar mais, nunca ganha, né? A gente nunca ganha, mas a esperança é a última que morre, né? A parte contrária que perdeu
não vai poder alegar a nulidade da sentença dizendo que ela é ultra petita aí, né? Então, essa é uma técnica que eu uso. Eu faço a petição inicial, eu requeiro condenação por dano moral, eu até especifico o valor, né? Mas eu coloco que aquele é o valor mínimo, né? Condenando ao mínimo de. E que aí o juiz, né, em tese, fica livre para, se quiser, ajudar a gente, né? Pagar o leitinho das crianças, condenar um valor maior aí, né? Então, Professor, Oi? já ocorreu do juiz condenar a um valor menor do que o senhor pediu? Tipo, o mínimo 10 mil e ele condenar a menos? Sim, né? Porque o dano moral é um arbitramento judicial, né? O juiz é livre para condenar o valor que quiser. Que é o caso desse processo. Eu pedi 10, eu pedi o mínimo de 10. O juiz, em primeiro grau, condenou a 10, né? Condenou a 10. E aí houve recurso do banco, os juízes, em segundo grau, acharam por bem reduzir para 4, né? É menos do que eu pedi, né? É menos do que eu pedi. Então, na verdade, é o mais comum, né? A gente, como advogado, representando o cliente, a gente costuma pedir, assim, dar uma forçadinha, né? Dar uma forçadinha, jogar um valor maior, e aí os juízes vão, né, sistematizar e condenar num valor menor, né? Aqui em primeiro grau, né, na vara de Jales do juizado, eu peço o mínimo de 10, né? E normalmente o juiz vai na minha, né? Então, normalmente eu ganho os 10. Teve um caso que eu não posso mostrar para vocês, porque esse caso é sigiloso, né? Que eu pedi o teto do juizado, que são os 40 salários mínimos, né? 48 mil hoje, é isso? 48 mil vai estar? São 40 salários mínimos. É isso mesmo, porque é 1.212, né? 1.212 vezes 40, 48.480, né? Esse é o teto do juizado. Teve um caso aqui que eu pedi o teto, pedi 48.412 aí, né? O juiz condenou em 20, né? O juiz de primeiro grau condenou em 20. Eu pedi o mínimo de, mas na verdade aí era mínimo e máximo, né? Porque é o teto do juizado, né? O juiz entendeu que não dava tudo isso, né? E condenou em 20 mil reais, né? Mas eu tive caso também, né? Que vai estar arquivado, eu não vou conseguir pegar por número, por nome da pessoa aqui, vai estar arquivado. Mas eu tento localizar. Que eu pedi 10, o juiz condenou em 48. Inverteu tudo, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar, né? Esse caso aqui inverteu tudo. Eu pedi 10, o juiz deu 48, né? Deu justamente o teto do juizado. Vamos ver se está aqui. Mas eu acho que já vai estar arquivado. Eu ainda não fiz cumprimento de sentença desse caso, né? Deixei o processo parado, aguardando, e vou fazer agora em setembro. Lisa, aqui. Só está aparecendo o processo de 2020, né? Esse está ativo. O outro, né, dessa mesma cliente, a doutora Rosângela, está arquivado. Esses aqui, de 2022, são só os cumprimentos de sentença, né? Desse de 2020. Então, realmente está arquivado aqui. Deixa eu ver se eu acho por petição, né? Que não sei se eu deixei já a petição pronta para fazer o cumprimento de sentença. Não protocolei ainda, né? Vamos ver. Se eu deixei, a gente consegue pegar o número dele. Cadastramento. Rosângela Figueiredo Gatti, cadastrada. Pedido de... Não é esse. Não. Não tem como mostrar aqui para vocês que eu não vou conseguir pegar, porque ele está arquivado. Eu tenho que pegar o número do processo. Aí eu não sei se eu tenho aqui. Mas aconteceu justamente isso. Eu pedi 10 mil. O banco foi contra o Banco do Brasil também. O Banco do Brasil foi citado e ele não contestou a lide. Ele não contestou a lide. Se ele não contestou, ele foi citado e não contestou, o juiz entendeu que ele era revel, né, e decretou a revelia dele, né,
e decretando a revelia dele, o juiz julgou antecipadamente a lide e julgou procedente, e como o banco era revel, não teve argumento nenhum, ele reconheceu como verdadeiros fatos alegados pelo autor, e aí ele condenou o banco num valor muito maior do que eu tinha pedido. Ele condenou o banco em 48 mil. Né? Então, professor, oi? Você espera para executar porque tem que ter esse prazo, ou é uma estratégia, por que fica aguardando para executar? É uma estratégia isso? É uma estratégia, assim, é o seguinte, então como teve essa peculiaridade do banco ter sido revel, né, dele ter sido citado, contestado e sido revel, e aí ele tomou uma lambada num valor muito maior do que eu realmente tinha pedido, apesar de estar dentro do meu pedido, porque eu pedi um mínimo de 10 mil, né, mínimo de 10 mil, e o juiz condenou em 48, mas 10 mil era o mínimo, e então poderia condenar em qualquer valor acima, né, inclusive 48. Então, apesar de estar dentro do meu pedido, eu fiquei com medo do banco tentar entrar com alguma medida, né, após o trânsito em julgado, visando anular essa sentença. No juizado, não cabe ação rescisória, né, da coisa julgada. Por expressa disposição de lei, né, não cabe ação rescisória, porque a ação rescisória é um processo complexo, isso né, seria incompatível com o juizado. Porém, como entende-se que não cabe ação rescisória, a jurisprudência admite a interposição, a impetração de mandado de segurança contra uma decisão de juizado para fins de rever a coisa julgada, quando essa decisão tiver erro crasso, né? Então, não é qualquer decisão transitada em julgado no juizado que cabe mandado de segurança. É só quando houver, de fato, um erro crasso contra essa decisão, e aí, né, por falta de outro meio recursal, já que não cabe ação rescisória, a jurisprudência admite a interposição, a impetração de mandado de segurança. E esse caso aqui, eu pensei que o banco poderia alegar erro crasso, porque, olha, foi pedido 10, deu 48, houve um erro crasso do juiz aí, e aí, então, o banco, né, impetraria mandado de segurança. O mandado de segurança, ele tem prazo de impetração de 120 dias, né? Então, para que não haja sequer essa possibilidade, né, do banco impetrar mandado de segurança, eu ainda não fiz cumprimento de sentença, eu estou esperando dar os 120 dias do trânsito em julgado, para eu fazer, então, o cumprimento de sentença, e quando eu fizer o cumprimento de sentença, o banco vai ser intimado, ele vai descobrir que ele perdeu 48 mil, ele não sabe ainda, né, porque ele é revel, então ele vai descobrir que perdeu 48 mil, e aí ele pode, meu Deus, né, entrar com mandado de segurança. Mas já deu os 120 dias, né? Então, ainda que ele entre, já foi o prazo, né? Então, Entendi. é a uma forma mais segurança. Qual que é a chance do banco fazer mandado de segurança? Nenhuma, né? Muito baixo. Mas, assim, né, nós estamos com 48 mil no bolso, né? Ainda não. Mas é a questão de tempo, porque certamente o Banco do Brasil tem dinheiro para pagar 48 mil. Né? Então é só não é a questão de ser, é a questão de quando. Então não vou correr o risco aí né, apesar de ser zero o risco do Banco do Brasil entrar com mandado de segurança, porque realmente não faz sentido, né? Mas tem essa possibilidade teórica aí, eu não vou correr o risco de perder 48 mil por isso. E também, né, aquela coisa, o dinheiro na justiça, ele é corrigido monetariamente pelo IPCA, que é o índice geral de preços da economia, que é a inflação, que está alta. E além do IPCA, da inflação que está alta, a justiça ainda manda pagar juros de 1% ao mês, né? E dificilmente a gente consegue uma aplicação que gera 1% ao mês. Essa cliente, ela é médica, ela não precisa desse dinheiro, né? Então ela concordou também de aguardar, porque está correndo, né, inflação aí sobre esse valor e juros de 1% ao mês, né? Então, esses 120 dias que nós estamos parados, aguardando para fazer cumprimento de sentença, o valor está crescendo muito mais se ele tivesse aplicado numa aplicação comum de banco, né? Fosse uma poupança, né? Poupança nem dá inflação, né? Se fosse até um CDB porcaria, aí, uma renda fixa porcaria, a aplicação, entre aspas, a aplicação na justiça está rendendo muito mais,
Então, se não precisa o dinheiro, se é certo que vai receber, porque o devedor tem condições de pagar, é melhor esperar, né? Não está precisando do dinheiro, o Banco do Brasil tem esse dinheiro para pagar, cedo ou tarde ele vai pagar, e se ele enrolar, corre mais juros ainda. Então, mais negócio nesse caso, esperar, né? Porque está rendendo esse dinheiro aí, né? Então, por esses elementos que a gente optou em esperar para fazer o cumprimento de sentença, né? Bacana, aprendendo os macetes aí. Eu ia comentar alguma coisa a respeito de taxa de juros aqui. Ah, sim. Olha, pessoal, olha que interessante, né? Nós tivemos uma deflação, né? De julho para agosto, nós tivemos uma deflação. Eu estava fazendo cálculo, né, de atualização de valores, e eu tinha atualizado os valores até julho. E aí, virou o mês, eu precisei reatualizar os valores agora até agosto. E o valor diminuiu, né? Da atualização dos valores para julho e depois para a atualização dos valores para agosto, na virada do mês, o valor diminuiu, né? A correção monetária diminuiu. Isso significa que a gente teve aí uma deflação, né? De julho para agosto. E a gente sabe quem foi o grande, né, fator dessa deflação. Foi a queda dos preços dos combustíveis, né? Não que eles estejam baixos, muito pelo contrário, né? A gente que depende aí das estradas, muitos de vocês também dependem das estradas aí, a gente está sofrendo bastante com esse preço de combustível, né? Mas eles tiveram uma queda, né, de julho para agosto, isso puxou o índice geral de preços da economia para baixo, né? Nós tivemos uma deflação de julho para agosto, né? Não que isso seja necessariamente bom, né? Nem inflação muito alta é bom e nem deflação é boa, né? A conta chega em janeiro, professor, né? Desses pacotes loucos aí. Então, teve a PEC, né? Que é a PEC suicida aí, que vai injetar muito dinheiro na economia também. Então, isso gera pressão inflacionária também. Então, realmente, pós-eleição aí, muita coisa que está sendo barrada hoje vai ser escancarada, né? Então, realmente, a Cris tem toda a razão aí, né? Muita coisa está sendo maquiada agora, né? E depois da reeleição aí, a maquiagem cai e aí a gente vai ver o real cenário, né? Então, realmente, a coisa não é boa, não, né? É uma questão de ideologia, né? É uma questão, nesse momento, né, eleitoral de economia mesmo. De economia, né? Vai gerar grandes problemas mesmo. Bom, pessoal, vamos fazer aqui os pedidos, então. Então, a gente viu que é possível pedido anulatório, né? Quando a sentença for ultra petita, e aí eu não comentei do extra, né? É possível também o pedido anulatório quando a sentença for extra petita. O que é a sentença extra petita? Quando o juiz dá uma decisão não só além, mas completamente fora do que foi pedido, né? Então, veja só, se eu pedir dano moral de 10, o juiz deu 48, em tese você tem aí sim uma decisão ultra petita, né? Além do que foi pedido. E se eu peço dano moral e o juiz vem e dá dano material, eu não tenho uma decisão ultra petita, não estou indo além do que foi pedido, eu estou indo fora do que foi pedido. Eu pedi dano moral, o juiz veio e deu dano material, eu não pedi dano material, ele deu uma decisão fora do que foi pedido. Essa é a decisão extra petita, né? Ela também é nula de pleno direito, porque ela gera, então, violação à adstrição ou correlação à petição inicial, né? Então, esses são os casos, então, de nulidade da decisão. Se faltar a fundamentação ou se estivermos diante de uma sentença ultra ou extra petita. No nosso caso, gente, a sentença deu o que foi pedido. Nós pedimos dano moral e mínimo de 10 mil reais. O juiz deu dano moral e 10 mil reais. Está dentro do que foi pedido. E a fundamentação, né, do doutor Fernando é excelente. Eu aprendo muito lendo as decisões dele. Então, claro que tem fundamentação. Então, não dá para a gente fazer um pedido de anulação. A gente vai fazer um pedido de provimento para reforma, como a gente já havia constado anteriormente, eu só não havia explicado, né, essa terminologia aqui. E a reforma mantém-se a decisão, mas altera algo dela, né? Altera um ponto dela. No caso, o pedido do banco foi a alteração do valor do dano moral
para reduzir esse valor, né? E o banco ganhou esse recurso, né? De 10 passou para 4. Então, o banco ganhou, sim, esse recurso aqui e conseguiu a redução do valor. Então, vamos fazer o pedido aqui. Ó, diante de todo o exposto, é o presente recurso contra a R sentença recorrida para requerer, seja ele conhecido, vez que adimplido todos os requisitos legais de admissibilidade, todos os requisitos legais de admissibilidade e pressupostos recursais e, vírgula, então, provido para reformar a R sentença recorrida para fins de reduzir o valor da condenação em danos morais, condenação em indenização por danos morais, nos termos supra-apresentados, condenando a requerente recorrida ao pagamento dos encargos de sucumbência. Quais são os encargos de sucumbência? Custas processuais. Vamos colocar assim. Quais sejam custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência nos termos do artigo 85 do CPC de 2015. Vou colocar primeiro a lei 9.099, não sendo o artigo 55 da lei número 9.099 de 95 e artigo 85 do CPC. Bom, pessoal, só para a gente finalizar, eu abro para vocês. Nas razões, a gente não costuma colocar termos em que pede, espera, deferimento. Então, a gente já vai direto para local e data. Né? A gente não coloca termos em que pede, espera, deferimento. A gente já vai direto para local e data. E a assinatura aí, né? A assinatura de advogado. Esse é o pedido final. Né? Esse é o pedido final. Pessoal, quais são os termos importantes aqui mesmo? Olha só, a gente tem que requerer que ele seja conhecido. Depois, a gente tem que requerer que o recurso seja provido. E aí, a gente pode requerer que ele seja provido para anular a sentença, não é o caso. Né? No nosso caso aqui, é para reformar a sentença, aí para reduzir o valor. Né? Então, mantém a sentença, mantém a própria condenação, mas altera o valor da condenação, né? Reforma e altera alguma coisinha aí, né? Então, esses são os termos que a gente precisa colocar, né? Então, conhecido, provido, para reformar a sentença recorrida. Né? Pessoal, beleza isso aqui? Alguém tem alguma dúvida dos pedidos? Alguém que tem alguma colocação para fazer? Beleza, professor. Beleza? Então tá. Pessoal, então a gente tem aqui o mérito. No mérito, vocês têm 2 grupos de argumentos para colocar, né? Que é do envio prévio do cartão e a inexistência do dano moral e por mero aborrecimento. E eu vou deixar aqui para vocês, então, fazerem, né, esses dois tópicos aí, né? Só vou dar uma formatadinha aqui, ó, negrito aqui, né, negrito aqui nas partes, né, e aqui não,
negrito aqui no endereçamento, né? E vou deixar... voltar. Vou deixar aqui os tópicos também em negrito e vou colocar aqueles 2 tópicos lá em amarelo, né? Para chamar a atenção de vocês que tem que preencher esses 2 tópicos aqui. Os pedidos estão feitos, só falta preencher aqui esses 2 tópicos, né? Aqui. Aí. Beleza. Pessoal, e aí eu vou salvar aqui para não correr o risco de perder e eu mando no grupo, né, para vocês preencherem e poderem entrar aí, entregarem para a professora Letícia, né? Então vamos colocar aqui recurso Unifunec e prática, recurso inominado JEC, juizado especial, né? 8º semestre 2022. E aí eu mando para vocês aí depois, né? Bom, pessoal, só que a gente precisa falar um pouquinho de cálculos, né? Provavelmente a gente não vai conseguir fazer esses cálculos aí, né? Ou até a gente consegue, acho que dá tempo, né? Mas a gente precisa de um outro encontro para aprofundar um pouquinho essa questão dos cálculos aqui, né? Mas vamos aproveitar esse processo que eu enviei para vocês e vamos ver como que a gente faz os cálculos, né? Eu vou fazer agora de forma automatizada, né? Mas depois a gente vê, né, num outro encontro, como que a gente faz os cálculos de forma manual aí. Então, vamos abrir o processo, pessoal? Vamos abrir o processo? Olha só. Então, abrindo o processo aqui, a gente viu que, olha só, a sentença julgou procedente, né? A sentença aí julgou procedente e condenou a pagar o dano moral em R$10.000. Só que ela escreveu R$10.000 com a atualização monetária, né? Com atualização monetária, né? A partir da data da sentença e juros de mora a partir da citação. Então, a gente tem que pegar essas datas aqui para a gente fazer essa atualização. Então, a correção monetária é da data da sentença. Qual que é a data da sentença? Tem aqui no final, ó. 5/4/2022. Essa é a data da sentença, né? E os juros de mora, eles são a partir da citação. Então, a gente tem que pegar a data da citação. Vamos voltar aqui à esquerda? Olha aqui, ó, aviso de recebimento. O AR aqui, né? Aviso de recebimento. Banco do Brasil recebeu. Cadê a data da citação? A data da citação no juizado é a data da entrega do AR. Olha só, pessoal, importante. No juizado, a data da citação é a data da entrega do AR. Na vara comum, a data da citação é a data da juntada do AR nos autos, enquanto que no juizado é a data da entrega do AR. Então, veja só, no juizado, data da entrega, o AR foi entregue no dia 1º de fevereiro de 2022. Então, no juizado, data da entrega aí. E aí vocês vão falar, professor, e se fosse na vara comum? Na vara comum é a data da juntada. Então, a gente não conseguiria pegar essa data no AR em si, né? Não seria aqui no AR em si, seria a data da juntada. Então, na vara comum, seria essa data selecionada aqui de azul aí em cima, ó. Seria 3/3/2022. Né? Na vara comum é a data da juntada. Então, se fosse vara comum, seria 3/3/2022 aí. Né? Então, tem essa outra peculiaridade aqui do juizado. Né? O juizado, o ato, ele considera-se a data do ato, não a data da juntada, mas a data, né, do ato em si, né, quando o ato foi praticado. Só que, gente, teve recurso do banco, né, e como eu comentei com vocês, esse valor de 10 pila baixou para 4 pila.
Então, a gente, na verdade, não vai corrigir os 10 pila. A gente vai corrigir os 4 mil reais aí. Então, olha só. Esse aqui é o acórdão, esse é o julgamento, né? Olha só. Deram provimento em parte ao recurso, né? Então, deram provimento em parte ao recurso do banco. E aí está nas folhas 181, 183, né? Que eu mandei para vocês vão poder ver o acórdão aí. O que importa para a gente nesse momento é o valor, porque a gente vai fazer o cálculo. Então, olha só. Os juízes verificam que a demora foi de pouco mais de 3 meses, mostrando-se razoável a redução para 4 mil reais, considerando os transtornos pelos quais a parte autora teve que passar, o período em que a parte ficou com o cartão com prazo de validade expirado. Né? Então, 4 mil reais. E aí, diante do exposto, deu provimento parcial a recurso para reduzir a indenização por danos morais para 4 mil reais, incidente a atualização monetária desta decisão e juros a partir da citação. Então, agora, nós temos como condenação final 4 mil reais com correção a partir desta decisão, ou seja, a partir desse julgamento aqui, né? E quando que foi feito esse julgamento? 27, aqui é na lateral, ó, gente, 27/2. Essa decisão, ela foi assinada no dia 27/2. Ó, aqui em cima, a decisão foi assinada no dia 22/7, né? Não é 27/2, é 22/7. Então, a correção monetária, 22/7 de 2022. E os juros de mora continua sendo a partir da citação. A gente já pegou, né, a citação ali. Os juros de mora é a partir do dia 1/2 de 2022. E é isso que a gente precisa, então, corrigir aí. Então, 4 mil reais com correção a partir do dia 22/7 e juros de mora a partir do dia 1/2 de 2022. Né? Bom, pessoal, vamos fazer o cálculo? Vamos fazer o cálculo? Né? E a forma mais fácil de fazer o cálculo, né, a forma mais fácil de fazer o cálculo, na minha opinião, é usando aqui o famoso site doutorcalc.net, né, é o que eu uso, né, a grande maioria dos advogados aí usa esse site aqui, o doutorcalc.net. Então, doutorcalc.net, a gente vai vir aqui no menuzinho cálculos, vamos clicar nele, né, menuzinho cálculos aí, e a gente vem aqui, ó, cálculos judiciais, planilha de débito judicial. Cálculos judiciais, planilha de débito judicial. Ai. Bom, pessoal, descrição do cálculo. O que eu costumo colocar aqui na descrição do cálculo? Eu coloco o número do processo. Processo, número, né? Costumo colocar, então, aí o número do processo. Vamos pegar o número do processo? Vamos pegar aqui o número do processo. Não tem aqui no cabeçalho. Ah, não deu certo. Vamos pegar aqui. Aí. Vamos colocar aqui o número do processo. É o que eu costumo colocar. Aí, a gente vem aqui, ó, mês de atualização de valores. A gente quer atualizar até quando? Até o máximo possível, né? Que é agosto de 2022. Aí, veja só, ele já aparece padrão pelo índice de cálculos judiciais da tabela prática do TJ de São Paulo, que é o que a gente usa, né? Se vocês mudarem de tribunal, por exemplo, José Eduardo, né, a Ana Júlia, né, Jussiane, né, que eu sei que são do estado do Mato Grosso do Sul, eles vão ter que mudar o índice aqui, né? Aqui no estado de São Paulo, e já aparece por padrão, TJ de São Paulo. Mas veja que, olha que interessante, né? Se a gente clicar aqui no índice, ele dá de vários tribunais do país. Então, a gente tem Fazenda Pública, a gente tem Previdenciário, a gente tem Justiça Federal do Paraná, a gente tem Tribunal de Justiça do Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas, né, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, tribunais trabalhistas aí, então tem vários. Né? Aqui a gente usa a tabela prática do TJ São Paulo. Depois, a gente tem a opção de colocar juros compensatórios. No caso, não tem juros compensatórios, né? Só vai ter juro compensatório se for uma ação que discute aplicações financeiras.
né? Por exemplo, aquelas ações de expurgos de poupança, porque o dinheiro estava em poupança. E se o dinheiro estava em poupança, tem juros compensatórios pela aplicação financeira. No caso, o dinheiro não estava em poupança, né? Uma indenização, vai receber a partir de agora. Então, nem conta juros moratórios. Ele não conta juros compensatórios, mas conta, sim, juros moratórios, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, juros moratórios legais, né? Juros moratórios legais. E aqui a gente coloca a data do juro. O juro, ele correu a partir da citação, né? Então, 1/2/2022, né? Os juros correram aí a partir da citação, 1/2/2022. A gente não tem multa, a gente não tem honorários. Lembra que eu falei para vocês que foi silente a questão dos honorários, que não falou nada sobre os honorários? Então, por enquanto, zero. Depois eu vou brigar, né? Como eu falei, vou entrar com ação autônoma de fixação de honorários aí, né? Pode ser que em outras comarcas não ganhe, mas aqui em Jales que eu tenho entrado, né? Na vara do juizado eu tenho ganhado sim. Então, vou repetir aí a dose, né? Na esperança, né, de receber. Bom, pessoal, aí a gente vem aqui e coloca a data inicial da correção. O juiz falou que a correção incide a partir da própria decisão. A decisão é de 22/7/2022, né, que é o acórdão que reduziu para R$4.000. O valor é R$4.000, né, podia ser 10, mas é 4, né? E, portanto, preenchido esses elementos aí, a gente vem em executar cálculo, né? E aí o valor de R$4.000, quando ele é corrigido e acrescido de juros, ele vai para 4.212,60, né? 4.212,60 aí, né? E é isso que a gente vai cobrar do banco, né? Isso que a gente vai cobrar do banco. Eu vou aproveitar que nós já fizemos esse cálculo aqui e eu já vou cobrar do banco. Aproveitar que o cálculo está pronto, já vou fazer a petição de execução aí, a petição de cumprimento de sentença, e já vou cobrar do banco aí. Mas esse é o valor. E olha que interessante, pessoal, olha que interessante. Como eu disse para vocês, a gente teve uma deflação. Olha só, R$4.000 na data da decisão, que foi julho de 2022, há um mês atrás, quando a gente atualiza para agosto, o valor é menor. O valor é 3.976. 3.976 aí. Porque houve uma deflação, né? O poder de compra aumentou, então o valor, né, acabou sendo reduzido aí. Olha só que coisa, né? Então, eu não vou usar esse cálculo aqui, né? Eu vou fazer a petição de atualização, de cumprimento de sentença, sem atualizar. Vou pedir os 4.000, né? Coloco só os juros, peço 4.000 e ponho só os juros, né? Porque houve uma deflação, diminuiu o valor aí, né? Diminuiu R$24, né? R$24 aí de um mês para outro, né? Uma deflação. Pessoal, beleza isso aqui? Vocês conseguem reproduzir esse cálculo aí junto com o drcalc.net para entregar também para a professora Letícia, junto com o processo e junto com a apelação que a gente fez? Dá para fazer? Tranquilo? Professor, isso a gente só coloca os cálculos numa folha ou vai ter que escrever que o valor atualizado é X? Não, acho que você pode colocar só os cálculos numa folha, né? O correto seria a gente fazer a petição de execução, mas não dá tempo, né? A gente só tem 2 aulas. Então, por enquanto, deixa só os cálculos mesmo para mostrar para a Letícia que a gente fez. Mas eu vou pedir mais um encontro para a Letícia para a gente fazer uma aula só de cálculos, né? Que eu acho interessante, né, essa forma de cálculo. E, na verdade, aí a gente pega um processo mais complexo, como que a gente pode incluir no cálculo depósitos que já tenham sido feitos, que é um pagamento parcial, para excluir,
né? Então, tem muita coisa referente a cálculo aí, e tem processos que exigem cálculos realmente bem complexos. E aí a gente precisaria do encontro só para isso, né? Então, por enquanto, só encaminhe esses cálculos para a Letícia, né? Eu não vou mandar isso aqui para vocês, porque seria interessante vocês fazerem esse cálculo aí desse processo, né? Da forma que a gente comentou, né? E com esses elementos que a gente pegou. E encaminho para a Letícia, e eu vou pedir uma aula só para a gente aprofundar cálculos, né? E aí eu mostro tudo que tem relacionado a cálculo, né? A gente pode fazer o cálculo de forma manual, para ver como que é realmente, né, o cálculo manual, mas ninguém usa mais, todo mundo usa esse sistema aqui do Dr. Calc, e aí a gente abre um processo bem complexo, com muita coisa relacionada a cálculo, e faz ele completinho aí, né, para que, de fato, tenha, né, toda a expertise relacionada a cálculo. E aí, numa aula específica, a gente pode montar a petição de cumprimento de sentença referente a cálculos também, né? Hoje que não dá, né? Legal. Então, vou pedir para a Letícia aí. Pessoal, vou interromper aqui a gravação também para não ficar muito longo, né? Mas a gente, né, continua aqui, eu sei que a Cris tem compromisso, né? Mas quem porventura puder ficar aí, tiver alguma coisa para colocar, para falar, fica à vontade. Só vou interromper a gravação mesmo para não ficar muito longo aqui. E como é de praxe, né, eu vou postar esse vídeo aqui no YouTube e aí eu mando o link para vocês, se tudo der certo hoje ainda, né? E aí todo mundo tem acesso a esse vídeo. Então, pessoal, só para interromper a gravação, obrigado aí pela paciência e presença de vocês, bom final de semana. Mas a gente continua aqui, né?